Olá, olá, sejam bem-vindos ao nosso webinar, a Guerra Comercial Estados Unidos e China e suas repercussões na economia do Brasil. Hoje nós estamos aqui com nossos convidados, Eduardo Melo Vidal e o Ricardo Vaz Torido. O Eduardo é especialista em comércio exterior e negócios internacionais, com MBA pela PUC Minas, bacharel em relações internacionais pela PUC e sólida experiência em comércio exterior e negócios internacionais. Atua na prática de segmentos como indústria, como consultor empresarial em comércio exterior e negócios internacionais e é sócio proprietário da Vértice Internacional Consultoria Importação e Exportação. Muito obrigado, Eduardo, por ter aceito o nosso convite aí. O Ricardo é especialista em comércio exterior e negócios internacionais pela PUC Minas também, bacharel em relações internacionais pela UniBH, 10 anos de experiência em desembaraço aduaneiro de exportação e importação e logística internacional. Consultor de negócios afiliados à Associação Brasileira de Consultores, também proprietário da Vértice Internacional Consultoria em Importação e Exportação. Bom, o nosso foco hoje é tratar um pouco sobre a questão da guerra comercial Estados Unidos e China e suas repercussões na economia mundial, né, e principalmente no Brasil, que nós vamos tratar um pouco. Fazendo um levantamento histórico básico, por que surgiu essa guerra comercial entre Estados Unidos e China? Em 2018, o presidente Trump anuncia tarifas de importação sobre produtos chineses. Nós sabemos que 70% da economia americana está baseada em serviços, ou seja, ela tem uma média de 30% de produção local. E a produção chinesa, nós sabemos que ela é imbatível em termos de custos. Então, grande parte dos produtos consumidos nos Estados Unidos são, pois não, chineses. Em agosto de 2019, a China desvalorizou fortemente sua moeda, o yuan, e foi acusada pelos Estados Unidos de manipulação cambial. Isso fez, obviamente, com que o efeito surtisse nos produtos chineses que ficaram mais baratos. Em dezembro de 2019, os dois países decidem suspender novas tarifas sobre importação. O argumento de Trump para a guerra comercial era proteger os produtos norte-americanos e reverter o déficit comercial com a China, na tentativa de estimular a produção interna, tendência protecionista que o Trump apresentou desde a época da sua campanha. A China respondeu, então, com barreiras comerciais aos produtos norte-americanos. O resultado disso tudo foi um grande prejuízo do PIB global, afetando primordialmente as cadeias de fornecimento de tecnologia global, ameaçando-as. China e Estados Unidos concordaram, então, depois dessa briga toda, na primeira fase de negociação comercial, suspender a aplicação de novas tarifas sobre importações. Entretanto, o professor Carlos Gustavo Spodio, professor do curso de Relações Internacionais da FAAP de São Paulo, ele diz o seguinte: essa é uma disputa que está além da questão econômica, é uma questão geopolítica. Estamos diante da primeira grande disputa geopolítica do século XXI entre duas potências. Depois da última Guerra Fria, né, podemos pensar que poderíamos estar num cenário de início de não somente uma guerra comercial, mas também uma Guerra Fria, principalmente nesse cenário da pandemia. Então, eu passo a palavra aos nossos palestrantes aí hoje para discutir um pouco sobre essa realidade, que, obviamente, afeta diretamente o Brasil, lembrando que os Estados Unidos e a China são nossos maiores parceiros comerciais. Pois não, Roberto, vamos lá? Oi, pessoal, tudo bem? Prazer falar com vocês. Faculdade Arnaldo, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Alexandre colocou muito bem. Mais do que uma simples guerra comercial, a gente está vendo aí, de fato, uma crise geopolítica, em que duas grandes potências, as duas maiores economias mundiais, brigam pelo lugar de hegemon. Mas, para conseguir contextualizar por que essa guerra comercial se iniciou, eu vou voltar um pouquinho, vou fazer uma breve linha do tempo aqui, para vocês entenderem muito do que a gente está falando sobre o conflito geopolítico, né? Lá entre os anos 1937 e 1945, ocorreu a Segunda Guerra Sino-Japonesa,
E foi durante a Segunda Guerra Mundial. Nessa guerra, o exército japonês invadiu a China numa tentativa de colonização militar para conquistar aquele território. Só que a China, naquela época, era uma aliada dos Estados Unidos, que ia ali, né, combater o eixo, que era o que o Japão participava ali junto com a Alemanha e a Itália. E essa guerra foi vencida pela China com a ajuda dos Estados Unidos. No período pós-guerra, foi até aí a gente já começa a falar de hegemonia, foi no final da Segunda Guerra Mundial que os Estados Unidos se estabeleceu como um hegemon. Até com o acordo de Bretton Woods foi definido o padrão dólar-ouro, né? Então, todas as moedas mundiais seriam indexadas ao dólar. Surgiu ali a saída da Inglaterra como a potência hegemon e entrou a figura dos Estados Unidos. E pelo fato dos Estados Unidos terem apoiado a China nessa guerra sino-japonesa, criou-se uma forte aliança internamente na China de um grupo pró-Estados Unidos, era chamado de nacionalistas. Esse grupo pró-Estados Unidos, nacionalistas, entraram numa guerra civil que durou 3 anos contra o exército comunista, que era liderado pelo Mao Zedong, que a gente conhece como Mao Tse, né? Era o exército maoísta. Essa guerra, contudo, foi vencida pelo comunismo. Então, se instaurou ali na China o comunismo, ali por volta de 1950. E, na teoria maoísta do comunismo, a China ia ser autossustentável. Então, ela cortou relações com o resto do mundo todo e falou que ela ia se alimentar, ela não ia precisar de ajuda financeira de ninguém. Só que esse sistema durou muito bem por 10 anos, depois ele entrou em colapso. A China começou assim, a ter muita revolta interna, guerra civil, a fome apareceu. Então, o sistema entrou em colapso, né? Até nessa época, Mao Tse lançou o programa Grande Salto para Frente, foi uma primeira tentativa da China de fazer um programa de industrialização muito grande, e, paralelamente a isso, já vinha ocorrendo a Guerra Fria, né? E durante a Guerra Fria, até os Estados Unidos lançou a doutrina Truman, né, para tentar conter o comunismo, algo que a gente pode até fazer uma ligação com o que vem ocorrendo agora, numa tentativa dos Estados Unidos de combater o avanço do soft power chinês. Mas, bom, voltando à linha do tempo, durante a Guerra Fria, por questões ideológicas, a China rompeu suas relações diplomáticas com a União Soviética. E nesse momento de rompimento das relações, os Estados Unidos se reaproximam de novo da China. Foi quando Nixon foi para a China, pela primeira vez um presidente dos Estados Unidos vai para a China e propõe uma espécie de parceria, restabelecimento das relações diplomáticas. E a China aceita, ok, né? Só que o Mao Tse morreu em 1976 e entrou no lugar dele o Deng Xiaoping. E esse cara falou assim, ok, eu vou fazer as relações com os Estados Unidos, mas desde que a gente ganhe dinheiro com isso. E, da mesma forma que Nixon visitou a China pela primeira vez, Xiaoping foi visitar os Estados Unidos também, e confirmou aí o restabelecimento das relações entre os dois países. Nessa época, como ele falou que ia se abrir para o Ocidente capitalista desde que ganhasse dinheiro, a China estabeleceu a criação de 4 zonas especiais. Eram zonas que poderiam comercializar com o Ocidente, importar e exportar. Uma delas, por exemplo, é Shenzhen. Shenzhen era uma vila de pescadores com 59 mil habitantes. Hoje em dia, possui mais de 12 milhões de pessoas. Se a gente pegar desde quando Shenzhen começou lá no plano, na década de 60 até hoje, o PIB aumentou 25.000%. Então, foi um programa que a China fez em 4 cidades inicialmente, deu muito certo, e, enfim, depois a China fez isso no país inteiro, né? A China estava crescendo muito, mas os Estados Unidos também. Estava crescendo tanto a China a ponto de que as fábricas que começavam a produzir na China
não atendiam somente a exportação, mas começou a atender também a demanda interna. Então, a própria população chinesa começou a se interessar em adquirir os produtos produzidos lá. Enfim, a China, um país comunista, finalmente começou a se tornar capitalista, pelo menos na visão mercadológica. E foi justamente nessa época, isso já na década de 80, 90, que a China se capitalizou e as pessoas começaram a demandar mais produto, né? Então, a produção ali de produtos falsificados na China cresceu de uma forma absurda nessa época. E os outros países que negociavam com a China não gostaram nada disso. Um deles foram os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos começaram a fazer uma pressão muito grande em cima da China para que ela parasse de produzir produtos falsificados e também que ela se abrisse de vez para o mercado. Não adiantava para eles a China poder exportar para outros países, mas que ela também não importasse de países como os Estados Unidos, por exemplo. Só para vocês terem uma ideia, ali em 1998, o PIB da China era de $1 trilhão e o dos Estados Unidos de 9 trilhões. Estados Unidos muito maior que a China ainda. E, bom, com essa relação Estados Unidos e China, surgiu ali em 98 o primeiro acordo comercial entre os dois países. Os Estados Unidos queriam, de um lado, que a China parasse de fabricar produtos falsificados e que abrisse seu mercado para que a China comprasse de empresas americanas. Em contramão, os Estados Unidos ofereceram para a China o apoio para entrar na OMC. A China já vinha de 15 anos tentando entrar na OMC e não conseguia. Em 98, quando os Estados Unidos falaram que ia apoiar a China, demorou 3 anos. Em 2001, a China já fazia parte da OMC. Em 2001 também, a China já passou da 9ª posição para a 2ª posição nas maiores economias mundiais. Então, a China, que era uma economia que não causava assim, muito barulho, virou a 2ª maior economia mundial, assim, de uma hora para outra, né? E aí, Roberto, vale a pena a gente destacar, né, o paradoxo chinês, que é um país socialista, ok? Uhum. Comandado por um partido comunista e de economia de mercado. Exatamente. E mais interessante ainda, apoiado no governo Lula, né, para essa entrada como economia de mercado. Foi o grande apoiador, foi o Brasil, né? O que alavancou nas relações comerciais com a China. Sim. Até o ano ali entre 2009 e 2012, o maior parceiro comercial do Brasil eram os Estados Unidos. E depois a China assumiu esse primeiro lugar e nunca mais saiu de lá. Para você ver, em 98, que eu tinha falado, o PIB da China de 1 trilhão e dos Estados Unidos de 9, isso 20 anos depois, a China já tinha uma economia de 13 trilhões, os Estados Unidos de 20. E a expectativa é que, se as linhas continuarem nessa tendência de crescimento, em 2025, a China já ultrapassa os Estados Unidos e viram a maior economia mundial. Além disso, também a China está com a iniciativa do Cinturão e Rota, é a nova rota da seda da China, em que eles estão investindo bilhões de dólares em outros países, principalmente economias em desenvolvimento, investindo em infraestrutura para depois acabar ganhando uma espécie de poder de barganha dentro desses países. E aí é que eu acho, Roberto, que é o tendão de Aquiles do Trump, né? Quer dizer, essa reação dele, né? América para os americanos, e tentar reindustrializar os Estados Unidos, que talvez tenha algum êxito devido ao fato da pandemia em si, né? Mas ele fica à deriva, porque resgatar a produção do mercado americano, que é feita pela China, para que isso volte ao mercado americano ao preço chinês, é praticamente impossível, né? É muito complicado. E só, gente, muito prazer. Aqui é o Ricardo, aqui é o Eduardo, só porque a gente não se apresentou direito, pra vocês não ficarem na dúvida. Mas é isso mesmo. E, além do mais, a China é o maior fabricante de material para informática, né? Tanto que essa guerra, além de ser uma guerra de hegemonia, eles também tratam ela como uma guerra em vez da Guerra Fria, que era baseada em armas nucleares, essa guerra é baseada em tecnologia. Tanto que a China está tentando lançar o seu 5G junto com a Huawei e os Estados Unidos está barrando justamente porque ele sabe que é uma tecnologia que vai alavancar cada vez mais.
Então, essa estratégia do Trump, que ele fala de voltar para dentro da América para os americanos, e também ele tem que tomar muito cuidado com isso, ao mesmo tempo porque a China também é a maior detentora de títulos públicos do governo americano. Então, tem uma certa dicotomia aí. Mas o Trump, ele começou com essa, assim, na eleição ele já começou, aí ele lançou as tarifas, primeiro foi sobre o aço, e que até afetou também o mercado brasileiro, depois ele tirou o mercado brasileiro da lista, e foram 18 meses de briga até o fechamento da primeira fase do acordo, que foi onde eles se encontraram. O Trump chamou o Xi Jinping de amigo, falou que foi muito bem a negociação, e logo após, na época do Covid, começou a atacar os chineses, o ataque, como o vírus chinês, que a gente sabe que não é assim, né? Vírus chinês causando essa briga, né? Aumentando a tensão comercial. No meio da briga comercial, a China chegou até a recorrer à OMC contra os Estados Unidos, que foi um caso muito emblemático, né? Tentar usar a OMC para isso, tanto que o Trump não gostou muito. E o que foi seguido também pelo governo do Reino Unido, né? Que Sim. Também alcunhou o vírus como vírus chinês e Exatamente. Achou também que não era de grande importância, e quando ele pegou a Covid, ele voltou atrás e repensou a fala dele. O governo brasileiro também, né? Bom, isso eu nem falo. O governo australiano. O fato é que somos todos, né, o mundo inteiro, extremamente dependente ainda da economia chinesa. Ela é a grande locomotiva da economia mundial. Então, não tem jeito de você renegar o poderio chinês na questão comercial e achar que simplesmente da noite para o dia isso vai ser, sei lá, mudado, vai ser um novo cenário, porque a gente vê questões geopolíticas, o domínio deles, né? E é até interessante pensar que lá na época do Bush já começou uma política dos Estados Unidos para frear o avanço da China. Isso foi em 2006. Então, passou também pelo Barack Obama, só que o Trump vem agora com uma tomada mais forte, né? Pra você ter ideia, a China, no último ano, exportou para os Estados Unidos 539 bilhões de dólares. Os Estados Unidos exportaram 120. Então, os Estados Unidos têm um déficit comercial de 420 bilhões de dólares. Então, de fato, a ideia dos Estados Unidos é parar esse déficit comercial que antigamente não fazia tanto barulho, já está incomodando bastante, né? Até o último comunicado do Trump antes do primeiro acordo comercial era tentar taxar 200 bilhões de dólares em bens chineses. Era muita coisa, a lista era enorme. E o Brasil tem que tomar muito cuidado com essa guerra comercial, ao lado que possa entrar, ou até mesmo nas suas falas, porque os Estados Unidos e a China são os maiores parceiros comerciais do Brasil, tanto na importação quanto na exportação. Eles sempre estão em primeiro lugar. Ficou muito explícito quando a gente vê agora, nessa época da Covid, a dependência dos hospitais brasileiros, né? Aí falando um pouco sobre a questão da gestão hospitalar, que é um dos cursos que nós temos, aberto vestibular, tá? Estamos já com o vestibular aberto, é importante destacar isso. E a Faculdade Arnaldo sempre muito preocupada com essas questões, temos feito muitas webinars exatamente para poder acrescentar essas coisas ao currículo. A dependência que nós temos do produto chinês é tamanha que nessa pandemia nós sofremos diretamente isso aí, inclusive com pirataria comercial feita pelo próprio Estados Unidos, né, que desviou uma carga de respiradores brasileiros e acabou perdendo isso aí, o time, né, do que a gente tinha, mas graças a Deus, de alguma forma, naquela época a gente estava com algum controle, então não fomos tão afetados. Mas os estados do norte sofreram muito com isso, porque faltaram respiradores, né? Sim, então, essa dependência tem que ser cautelosa na questão de diplomacia, porque acaba afetando as relações comerciais. Acaba afetando as relações comerciais. E aí você pode ver que a dependência não era só do Brasil, dos Estados Unidos também tinha dependência disso. Os Estados Unidos ainda conseguiu sair um pouco mais na frente, tirar um pouco dessa dependência, porque a maior fábrica de aviões é lá, ele fez a GE e a Airbus voltar, eles mudaram a indústria deles para fazer os respiradores que são feitos para usar em avião, em caso de queda, para tentar fazer para os hospitais. Então, eles tinham essa saída. O Brasil não tinha essa saída. A Embraer não conseguia fazer isso, não tinha como mudar a linha.
Isso é importante destacar ainda, o Ricardo e Eduardo, que nós vimos, por exemplo, que o marketing político brasileiro foi muito falho nesse aspecto, né? Nós tivemos o próprio ministro das Relações Exteriores postando um texto bastante contundente, culpando a China pelo momento da economia mundial. Quer dizer, fora a teoria das conspirações, nós não temos certeza de nada nesse aspecto. Então, julgar isso através do chefe da diplomacia brasileira, quer dizer, você atrapalha a questão mercadológica brasileira, né, a questão comercial brasileira e a questão da gestão política. Exatamente. E a gestão pública, inclusive, ela vai até além do poder executivo, vamos chamar assim, né? Quando a gente fala de gestão pública, a gente está falando de administração de órgãos públicos. E aí a gente está falando desde saúde, turismo, transporte, e tudo isso afeta muito. Nessa crise, por exemplo, é muito fácil notar, você deu problema aí dos respiradores, por exemplo, a gestão pública desses órgãos para compra, por exemplo, de insumos. A gente viu muita disparidade de preço de respirador de um estado para outro, como que os órgãos estão lidando com a possibilidade de corrupção nesse momento, né, que está tudo interligado. Eu só queria voltar um pouco no que a gente estava falando antes, para você ter ideia, 95% das máscaras importadas pelos Estados Unidos vêm da China. E nesse momento de guerra comercial, eu vi alguns dados aqui do FMI, 75% das empresas americanas relataram um problema de fornecimento, 60% atraso, e 44%, esse é o que mais me assusta, não tinham plano alternativo. E isso afeta a questão da empregabilidade, por isso o tamanho do rombo de desempregados nos Estados Unidos subiu tanto, né? Estava na média de 3 milhões, chegou a 20 milhões, né? Com pessoas pedindo seguro-desemprego. Então, e obviamente, imagina isso repercutindo no Brasil da mesma forma, né? Sim, a gente tem que parar para pensar que essas questões, tanto de máscara, luvas, o mercado brasileiro hoje tem uma fábrica só que produz luva de látex. Então, tudo, o resto todos são importados. Não eu acho que o maior não é da China. A China até tem uma questão de antidumping em luvas de látex. Ela mais da Tailândia. Porém, a gente tem que pensar na logística, tanto das máscaras quanto das luvas, que os hospitais têm que fazer. A gestão logística, que é até um curso que é oferecido pelo Arnaldo também, não é, Miserane? Logística, isso. Esses estudos logísticos têm que ser feitos em épocas de crise e de pandemia. Saber como que vai se tratar, onde recorrer, como vai ser usado o material, porque pegou muita gente desprevenido. Acho que a maioria dos hospitais, das empresas, tanto que o Brasil teve que sair de outra maneira, fazendo máscaras artesanais, etc., que, graças a Deus, a gente conseguiu segurar durante esse tempo. Exatamente. Só para poder fazer um parênteses aí, nós temos também o curso de processos gerenciais e administração. Essa nova forma de gestão, né, que já está sendo discutida pelos professores em suas disciplinas, nas nossas aulas remotas, é a preocupação com esse tipo de cenário, né? Quer dizer, as empresas têm que aproveitar esse tempo de pandemia para rever seus conceitos em relação a planejamentos, sejam eles logísticos, mercadológicos, comerciais, etc. Só para poder lembrar o pessoal, nós já temos quase 150 participantes aqui. Quem quiser fazer pergunta, pode mandar as perguntas, viu, gente? Estamos aqui também para respondê-los. Vamos lá. Ô, Miserane, PIB da China representa 18% do PIB mundial, dos Estados Unidos, 28%. Então, quase metade da economia do mundo está na mão desses dois países. E não só a economia, como também as cadeias logísticas. E quando a gente fala de cadeia logística, a gente não está falando simplesmente de venda de um para outro, não, mas de processos internos das empresas também. Então, você imagina, metade da economia mundial em conflito, isso vai alterar, com certeza, as cadeias de distribuição. Então, um atraso do meu fornecedor para vender um produto para mim, que eu vou revender depois, vai fazer eu atrasar meu pedido. Né? Exatamente. E nisso aí, Eduardo, só para poder ressaltar aqui, o professor Eduardo Madeira pontuou aqui
que nós estamos com falta de anestésicos, não é nem máscara e respirador, anestésico por motivo de matéria-prima ser importada e não ter chegado até agora. E a matéria-prima, em sua maioria, de químico e medicamento, vem de China e Índia. Uhum. Então, é até um assunto que está muito em pauta também no âmbito das relações internacionais, é se os governos deveriam ou não investir na cadeia de produção interna, se trazem as indústrias para cá ou se dão subsídios para que indústrias sejam criadas internamente para que esse tipo de problema não ocorra, principalmente nas áreas aí de saúde. Eu li um estudo sobre um assessor do governo Trump e ele falando exatamente sobre a revisão do supply chain management, da gestão da cadeia de suprimentos mundial, para que os Estados Unidos reveja produtos e equipamentos estratégicos para voltar a ser, pelo menos, como estoque de segurança, ser reposto e ser produzido nos Estados Unidos. Então, quer dizer, hoje... a mesma coisa nós temos também em relação a outros países. Hoje, para a maioria dos países, é dependente dos países asiáticos, da China, Tailândia, até mesmo da Índia, que são a referência nessas questões de produção de medicamentos, de materiais de hospitalares, e que não são encontrados. A gente não tem uma fábrica disso. A gente para pensar que tem a fábrica de luva de látex do Brasil não aguenta suportar produzir para o Brasil. Ou seja, e olha que foi uma fábrica que ela foi criada no governo Dilma, ela foi subsidiada pelo governo Dilma, para poder justamente tirar um pouco dessa demanda dos países asiáticos. E ela não aguenta suprir o mercado. Então, tem que fazer uma revisão, sim. Exatamente. E voltando um pouco sobre a questão da guerra comercial dos Estados Unidos com a China, a Paula Cristina está falando com a gente o seguinte, sobre o protecionismo americano, né? Até que ponto ele pode influenciar negativamente nessa guerra comercial e manter a cadeia de produção interna de carne foi uma decisão equivocada dos Estados Unidos nesse aspecto? No caso da carne, é mais a competição com o Brasil, né? Que o Brasil é um dos maiores exportadores de carne. Isso. Por exemplo, nesse segundo ponto da carne, começando por ele, o Brasil conseguiu abrir só esse ano, né? Quer dizer, esse ano, ano passado, no final do ano passado, o mercado para exportação de carne bovina para os Estados Unidos. Estados Unidos hoje são os maiores produtores de carne do mundo, né? O Brasil vem logo depois. Então, existe sim, sempre existiu um protecionismo norte-americano em relação ao mercado de carne, sobretudo bovina. Inclusive, eu li essa semana uma matéria falando de uma investigação antitrust das indústrias de carne bovina nos Estados Unidos, né? Mas eu imagino que a tendência é que os Estados Unidos sejam pragmáticos nesse assunto. Ou seja, quando precisarem que o mercado seja abastecido, eles vão liberar para os produtores brasileiros. No momento que sentirem que o mercado interno está fraco, que as indústrias precisam vender, eles vão criar algum tipo de barreira fitossanitária e vão barrar de novo a entrada do Brasil. Exatamente, é uma barreira comercial não tarifária, né? Agora, o Luiz Felipe aqui chamou a atenção um fato recente ocorrido sobre os conflitos entre China e Índia. Né? Nós tivemos agora recentemente esse conflito e se poderá interferir de maneira que venha acarretar uma recessão na guerra comercial entre os Estados Unidos e China e, obviamente, repercutindo em nível mundial. O conflito China-Índia ele é antigo já, né? Até na década de 60 teve uma guerra e desde então não morria ninguém. Nessa semana foram as primeiras mortes depois de muito tempo, mas China e Índia brigam por um território que foi desenhado na época da colônia britânica, né? A China não aceita o desenho desse território de não sei quantos mil quilômetros quadrados e está tendo ali estava tendo uma espécie de guerra fria até que virou conflito nessa semana, né? Eu não vejo nesse momento como um possível, como isso pode prejudicar na guerra comercial, mas imagino que isso possa esfriar um pouco a guerra comercial, uma vez que isso é um problema mais urgente para a China e a China pode virar um pouco os olhos para esse conflito e deixar a guerra comercial um pouco de lado.
Mas a China, por exemplo, também está começando uma guerra comercial com a própria Austrália. Então, a China, assim como os Estados Unidos, está envolvida em diversos conflitos aí pelo globo. Até porque o PIB dela diminuiu consideravelmente, né? Então, ela tem que buscar novos mercados. Exatamente. Era uma previsão de crescimento de 6%, agora está em 1%. Se continuar assim, pode ficar até negativo, né? E lembrando que o plano decenal chinês é uma média de 8% a 10% ao ano, né? Exatamente. A gente tem que lembrar que a China, por mais que ela seja uma superpotência, ela não chegou à escala de superpotência, que ainda falta um item para ela para ser uma superpotência, que é justamente o exército. Os Estados Unidos é o único país hoje que consegue manter duas guerras, se ele quiser, e duas guerras em dois continentes distintos. Bom, aqui isso também, Ricardo, é uma incógnita, né? Porque no último desfile militar da China, nós vimos armas nucleares, vimos uma série de equipamentos que o mundo não conhecia ainda, né? Sim, não, questão de armas nucleares, eles estão pau a pau. Eu digo em número de combatentes. Em número de combatentes. Lembrando que a população chinesa é 1,4 milhão de pessoas, né? Então, e outra coisa, os tentáculos chineses estão nos 4 pontos do mundo, né? Nos 4 pontos do mundo. Então, exatamente. Né? Mas, então, é muito difícil essa escalada. A Índia pode ser que ela dê uma quebrada justamente por causa disso, porque tem que por ser conflito, não seja direto, porque ainda não é direto, teve algumas mortes, mas não é um conflito direto, pode ser que dê uma esfriada por causa disso, porque tem que mudar um pouco o foco da ação. Beleza. O Guilherme Rodrigues fala o seguinte, voltando àquela questão da tecnologia da 5G. Na área da tecnologia, gostaria de saber o quão é prejudicial a briga entre Estados Unidos e Huawei e quais os riscos para o Brasil, já que a grande maioria dos equipamentos utilizados para a banda larga fixa móvel backbones de comunicação em geral é da Huawei no Brasil. Vocês acham que essa briga dos Estados Unidos com a Huawei vai repercutir no Brasil? Qual que é o posicionamento de vocês? Não, com certeza vai repercutir. Não tem qualquer coisa que aconteça, repercute. A princípio, a única coisa, a Huawei foi proibida de usar o sistema Android, mas não quer dizer que ela não possa usar outros sistemas. Tanto que o Huawei, ela já estava meio que esperando o Android fazer isso. Ela já estava fazendo um sistema operacional dela, um sistema de gestão dela, que seria o concorrente do Android, e ela estava deixando ele paralelo. A partir do momento que o Google falou que ela não poderia mais atualizar, ela falou que vai lançar o dela. Então, nessa briga, até o Google ganhou um concorrente forte. Porém, os materiais que a gente usa para a internet móvel no Brasil ainda não são Androids, né? Eles são somente aparelhos onde você coloca o chip. Eles não usam sistema operacional Android. Mas pode sim ter alguma coisa, pode se interferir. Ainda mais porque a tecnologia 5G, que, segundo eles dizem, né, eu não li um estudo técnico disso, eu li estudos somente abertos, que ela é tão rápida que alguém pode entrar dentro do seu computador e sair e você nem vê. Então, é muito complicado. Só que a gente tem um outro assunto aí. A Rússia está querendo entrar junto com a China no 5G. O Putin já está querendo conversar com a Huawei, com o governo chinês Xi Jinping, para poder ajudar na política de expansão do 5G. Duas potências fortíssimas, né? Exatamente. Então, não sabemos ainda, não tem como prever isso, porque está muito no início e agora uma outra potência, superpotência entrando, é complicado. Tá. Mas o Brasil agora está... Pois não, Eduardo, pode falar. Não, só para complementar, que o Brasil agora está vivendo o consórcio do 5G, né? E a gente não sabe o que o governo vai decidir frente a essa relação com os Estados Unidos e China. E lembrando que, antes de mais nada, isso é uma decisão política, né? Antes de mais nada. Exatamente. O professor Rogério Tobias fala o seguinte, como fica o cenário de curto e médio prazo entre Brasil e China, em que há tanta dependência econômica bilateral, mais, inclusive, do Brasil em relação à China. Mas, por outro lado, tantas diferenças políticas e sociais. Eu ressalto aqui a questão política, né? Eu acho que
os países já estão com uma dependência tão grande em termos comerciais que esse foi o principal motivo que fez com que o governo brasileiro voltasse atrás, mesmo que talvez não da forma correta, mas voltasse atrás nas declarações que deu quanto ao governo chinês. Lá no iniciozinho, o governo falando que a relação com a China foi criada por termos ideológicos e não por mercadológicos. Depois veio a questão da acusação do coronavírus. Enfim, tudo isso gerou um mal-estar, mas que esse mal-estar está sendo, de certa forma, recompensado pelas relações comerciais. A falta... Estados Unidos hoje são os maiores exportadores de produtos agrícolas, de forma geral, do agronegócio. Então, a guerra comercial entre Estados Unidos e China abriu justamente porta para esses produtos do agronegócio. Então, virou aí o poder de barganha do Brasil com a China. A ministra Tereza Cristina, nesse quesito de relações diplomáticas, tem feito um trabalho, no meu ver, muito bom. Esse ano, para o Brasil, ela já abriu mercado em mais de 40, em mais de 20 países, mais de 40 produtos. Então, eu acho que interferir vai. Ou o Brasil muda de postura nas relações exteriores, ou vai esperar entrar o próximo governo, mas o que está servindo para manter ainda de pé essa relação tem sido justamente as relações comerciais e a interdependência, né, de um e do outro também. Até porque a China tem muita ação sobre terras brasileiras, inclusive na produção de soja, etc. Né? O professor Alexandre Magrinelli, ele pergunta o seguinte: a China tem obtido terras na África e, por meio de negócios próprios, tem culturas agrícolas, tanto para alimentação interna chinesa como commodities. Isso já é visto como planejamento chinês de médio e longo prazo para diminuir a dependência de importação de bens agrícolas, como do Brasil, por exemplo, ou dos Estados Unidos. A médio ou longo prazo, vocês enxergam algum risco para a exportação de grãos brasileira com esse cenário na África? Esse programa da China foi lançado lá em 2013, né? Quando eu estava falando lá no início, eu até falei do projeto que o Xiaoping tinha feito na época da Guerra Fria. Em 2013, o Xi Jinping lançou a iniciativa Cinturão e Rota, que é a conhecida como a nova Rota da Seda. Não só a África, mas alguns países também da América Latina estão recebendo investimentos diretos da China para parcerias público-privadas ou mesmo investimentos privados. E, em sua maioria, para investir em infraestrutura, estrada, portos, aeroportos, energia, enfim. É uma forma de entrada da China nesses países que, com certeza, vai dar um controle da China sobre esses países. Que seja um poder de barganha na hora de comprar um produto mais barato, que seja preferência de embarque para embarcar a carga chinesa antes. Isso tem sido, inclusive, muito criticado, sobretudo na África, porque é visto como uma espécie de colonização. Para que no futuro a China tenha um poderio sobre esses países e decidir o que vai fazer lá. Como tem sido muito mal visto, está existindo uma pressão política para a China ir com mais calma. Então, a China vai ter duas opções. Ou ela segura a onda um pouco e vai com mais calma, o que pode não ser bem visto internamente, ou ela vai para cima, continua investindo, mas que vai gerar uma certa comoção mundial, que pode virar até sanção econômica, né? Mas, de fato, o estabelecimento da China na África vai afetar, sim, pode afetar, sim, né, o agronegócio brasileiro, justamente nesse sentido. E na questão da diplomática, né? A gente está falando sobre a guerra comercial, mas não tem jeito a gente desviar do assunto da diplomacia americana e a diplomacia brasileira em relação a essas relações com a China. Porque a gente sabe que antes do problema comercial, nós temos um problema diplomático. A China sempre incomodou o mundo inteiro, né? Quer dizer, depois desse ressurgimento dela, eu tive lá em 2001, em 2002, e vi isso claramente, né? Como é que a China já começava naquela época, né? Lembrando que no Brasil, na década de 70, nós tivemos, salvo engano, a Cutrale como uma grande trading, que foi uma das primeiras a ter negócios com a China.
né, que foi a grande desbravadora da China, se não me engano, foi a Kutrali. E aí, nesse período, a gente já via como é que a China já começava com seus tentáculos. Né? Eu brinco que eu vi até Audi copiado na China. Foi uma época que eles não abateram, mas pegaram um avião americano que estava sobrevoando o território chinês, baixaram ele e copiaram ele inteirinho. Então, era já o perfil chinês exatamente de ter uma maior intimidade com essas tecnologias que eles não dominavam tanto ainda. E, de repente, talvez até pelo próprio perfil do público, do povo chinês, um povo extremamente inteligente, estamos falando em cultura milenar, né? Não é uma cultura de 150 anos, 200 anos, etc., mas que acabou incomodando o resto do mundo. Mas é aquele incômodo que nós temos que aprender a conviver, porque, efetivamente, essa interdependência pós-globalização, ela é indiscutível, né? Sim. Em relação às questões diplomáticas, eu acho que nesse início de apresentação que a gente fez, deu para entender muito bem que não é simplesmente uma amizade ou uma inimizade, né? China e Estados Unidos se aproximaram e se afastaram diversas vezes por diversos motivos. Estados Unidos apoiou a China na guerra, depois afastou por causa do comunismo. Estados Unidos reaproximou porque a China cortou relação com a União Soviética. Estados Unidos ajudou a China a entrar na OMC, agora sai porque os Estados Unidos viram uma espécie de ameaça para o governo americano, para a hegemonia norte-americana. E com o Brasil não é diferente. O Brasil, no último governo de Lula e de Dilma, se aproximou muito da China, independente se houve questões ideológicas ou não. Foi uma época de grande aproximação, também por conta de uma expansão do comércio exterior brasileiro, e agora vai na contramão. Então, muito por questões ideológicas, como eu disse anteriormente, isso tem se sustentado por conta das relações comerciais, mas o Brasil e a China também, assim como Estados Unidos e China, vivem uma relação de afastamentos e aproximações, né? Eduardo, você vê que interessante isso aí, né? Hoje à tarde eu estava buscando algumas informações mais atualizadas e um ex-assessor do Trump está lançando um livro onde ele fala, olha a questão ideológica, como é que é interessante, né? Teoricamente, a ideologia da direita do Trump é avessa à China, né? É o modelo chinês. E aí esse cara falando que o Trump, durante a campanha, pediu apoio, quer dizer, pós-campanha, logo depois que ele ganhou, pediu apoio ao governo chinês para a reeleição. Né? Vai estar nesse livro que o cara está lançando agora, assessor do Trump aí durante a campanha e logo depois que ele ganhou. Então, a gente vê que essa questão ideológica, né, ela vem a reboque de uma necessidade também muito comercial. Né? E aí eu quero aproveitar a gente falando da guerra comercial e falar um pouco sobre qual o plano B que países como o Brasil teria frente a essa guerra comercial que, obviamente, iniciou-se nos Estados Unidos, mas a gente vê que ela reverbera de alguma forma em outros países do mundo, mas que deu uma abaixada de bola agora em relação à pandemia, né? Que ficamos extremamente dependentes do mercado chinês. O que vocês acham? Que plano B seria esse? É até uma pergunta da Elci das Dores, uma aluna nossa. O Brasil, ele nunca aproveitou muito bem as relações multilaterais que ele teve. O maior exemplo é o Mercosul. Mas, recentemente, tanto o Brasil como o Mercosul têm investido nos acordos comerciais. Então, um acordo que estava na gaveta há 20 anos foi fechado com a União Europeia, corre o risco ainda disso ser cancelado, mas o Brasil tem em andamento aí acordos com Estados Unidos, com Canadá, com Coreia do Sul, com Singapura, ampliação de acordo já existente com o México. Eu acho que esse tem sido o plano B do governo em relação à dependência da China. Nossa. Só que isso não quer dizer que isso vai acontecer. Um plano B, para ser bem estruturado, ele deveria contemplar aí também investimento em infraestrutura no próprio Brasil. Uma industrialização brasileira, né? O próprio Brasil tem tido crescimento na exportação de soja, por exemplo, mas não tem capacidade ainda de escoar isso tudo. Então, acho que ele seria em duas frentes, na questão dos acordos comerciais de serem de fato firmados e também na questão de infraestrutura interna, né? Ótimo. O professor Flávio pergunta o seguinte, falando um pouco de Rússia, né? Qual o papel da Rússia dentro desse triângulo comercial e diplomático?
né? Eu entendo que seja entre a guerra comercial Estados Unidos e China e a Rússia nesse aspecto, e, obviamente, como é que isso reverberaria no mundo. Porque a Rússia deixou de ser um pouco protagonista dessa polarização mundial depois do final da Guerra Fria, né? Ela teve, apesar de toda a potência que é a Rússia, nós vimos uma queda nessa visibilidade russa como uma grande potência. Agora, juntando com a China, o que vocês acham que pode acontecer? A questão é ela juntar da Rússia com a China, ela ainda, por mais que eles tenham uma dicotomia de governo parecida, né, que são países que têm um regime mais socialista, mais fechado, né, porém, economia de mercado. Exato, com economia de mercado. Essa proximidade ela pode ser ruim por um lado também, boa por outro. A gente nunca sabe como é que vai ser. Mas a Rússia entrando nessa com a China, ela faz acelerar, porque você pensar que o 5G, se ele tiver, que é o protagonista nesse caso da junção da China com a Rússia, se ele tiver tanto na China quanto na Rússia, ele vai estar em praticamente metade do mundo. Então, a chance dele ir crescendo vai ser cada vez maior. Então, ela tem um papel importante nessa questão da guerra comercial, que eles falam que é guerra tecnológica, né? O crescimento da tecnologia, coisas que acaba surgindo na gente. Por exemplo, o Brasil está com a licitação do 5G, né? Para poder introduzir ao mercado. A China e a Rússia estão em conjunto nesse tamanho, e querendo ou não, a Rússia também é um parceiro comercial do Brasil. Então, a tendência é com que o Brasil acabe migrando para esse lado. Não fique sem chance de correr. E acaba que isso acontece com outros países também. Então, essa junção ela acaba forçando uma entrada maior desses produtos nos outros países. Forçando e fortalecendo, né? Exatamente. Então, é muito esse papel que a Rússia vai acabar desempenhando nesse triângulo da guerra comercial. Ótimo. Só para complementar também, a Rússia ali, a gente vê a formação do Conselho de Segurança da ONU, né? São a Rússia e a China que muitas vezes impedem ações dos Estados Unidos, né? Então, por mais que essa relação Rússia e China tenha se quebrado durante a Guerra Fria, ela ainda existe muito forte. São aí os países que a gente vê apoiando, por exemplo, Venezuela, Irã, Cuba. Mas, enfim, a Rússia sempre foi muito pragmática nas negociações. Então, ao mesmo tempo que a Rússia fecha o mercado, ela abre. Então, se vier uma proposta de algum produto comercializado pela China, por exemplo, mas que os Estados Unidos consigam melhorar essa proposta, a Rússia nunca teve problema em aceitar os produtos dos Estados Unidos, né? Então, eu já vivi isso quando eu trabalhava no exportadora de carne de frango, a Rússia abrindo e fechando o mercado para o Brasil, simplesmente conseguia oferta melhor de outros países. Então, sempre foram muito pragmáticos. Sensacional. E aí, o professor Theo toca numa ferida que eu vejo o seguinte, desde que eu estive na China, eu acompanho isso muito de perto, né, tenho amigos chineses, empresas chinesas, inclusive trouxemos uma aqui, que é o Grupo Serpa, para fazer um webinar sobre a China, né? Conheço muito bem, trabalhei lá com eles. Pessoal sensacional. E aí ele fala sobre como observam a atuação da OMC, a Organização Mundial do Comércio, em relação aos direitos trabalhistas na China. Acredito que poderia ser mais atuante, possibilitando uma concorrência mais leal em todo o mundo e garantindo melhores direitos aos trabalhadores. Antes de vocês falarem, né, eu quero traçar um pouco o cenário disso aí, que essa questão da mão de obra quase escrava chinesa, isso praticamente não existe mais, né? Houve um fortalecimento grande dos sindicatos na China, né? Hoje o salário do trabalhador chinês não é um salário equivalente às economias tops, né, como os Estados Unidos, a União Soviética, etc., mas é um salário muito melhor do que eles tinham e condições muito melhores. Até porque são poucas as fábricas onde as pessoas moram dentro da fábrica hoje, como existiu no início da industrialização chinesa. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. A gente pode até ver um pouco dessa quebra, que seria, por exemplo, hoje, antigamente as roupas no Brasil eram muito made in China, né?
Hoje você já vê que algumas já saíram. Hoje até o Paraguai é um polo de roupa muito forte, mais do que a China na questão do Brasil, por exemplo. Então, tem esse estigma está quebrando, essa questão dos salários baixos, etc. O industrial chinês hoje já ganha mais que o industrial brasileiro, para você ter ideia. O industrial chinês ganha melhor do que a maioria dos industriais de toda a América Latina. Alguns países só que ficam na frente aí, como Chile, se eu não me engano, Colômbia, mas o trabalhador chinês está tendo mais direitos, sim, tanto que muitas empresas já estão buscando outros mercados ali, Vietnã, no próprio Oriente Médio, Paquistão, Afeganistão. Mas a questão toda em cima disso é que as empresas agora estão buscando novos mercados para atuar, né? Justamente por conta que a mão de obra nos Estados Unidos, na China, já não é tão barata como era antes. Então, isso justifica o preço chinês, continua baixo, no sentido dele procurar terceiros países para serem produtores, como os chineses foram procurados há 10 anos atrás. Exatamente. Ótimo. Hoje em dia, eles terceirizam muito essa mão de obra para outros países e depois importam para cá. Ótimo. O Ailson Santos fala o seguinte, bom, aí eu vou jogar a bola para vocês, se vocês pensarem alguma solução para isso, tá? O Brasil poderia copiar, entre aspas, as estratégias da China, que lança agora seus tentáculos na África, e lançar seus tentáculos também entre os países periféricos da América Latina para a expansão comercial? Eu, particularmente, acho que o Brasil perdeu o time disso, né? Eu acho que talvez se a gente tivesse uma política de Estado e não uma política de governo, vindo desde o Fernando Henrique, passando pelo governo Lula, governo Dilma, depois o governo Temer, e se chegasse agora nesse governo, fosse aproveitada, né, no sentido da expansão comercial, nós teríamos isso como realidade. O que vocês acham? Sim, concordo. Acho que o Brasil estacionou como potência regional, né? Enquanto a China é uma potência mundial. Apesar de ainda ser referência aqui na América Latina como um país industrial, no Brasil, algumas indústrias pouco, mas no Brasil você encontra indústrias de quase tudo. O Brasil perdeu, como você disse, o timing de expansão nesse sentido. Tanto de levar empresas para produzirem em outros países, quanto de criar mercado nesses outros países. O Brasil ele demorou muito para querer também aproveitar o Mercosul. Se a gente vê que até hoje ele não aproveita o Mercosul da forma que ele poderia estar aproveitando. É lógico, o Mercosul não... Inclusive com o governo atual negando o próprio Mercosul, né? Exatamente. Então, o Brasil ele quis ficar ali naquele termo, não quis expandir, porque hoje, é lógico que demorou muito para a União Europeia chegar onde ela chegou, e a Mercosul provavelmente não chegaria, por mais que o Mercosul também não é um mercado comum, por mais que ele leve nome de mercado comum. Isso mesmo. Mas ele não aproveita, o Brasil não soube aproveitar, não soube ser o líder do Mercosul para poder gerir e chegar onde a União Europeia chegou, onde a China chegou. Ele poderia ter feito isso, mas igual você falou, ele perdeu o time. Hoje ele não consegue mais fazer isso. Maravilha. E para a gente finalizar nosso webinar, a professora Mariângela Penido, ela foi bom que ela perguntar isso agora, exatamente fazer esse fechamento. Na opinião de vocês, qual deve ser o posicionamento do Brasil diante a esse conflito, a essa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China? Eu vejo que o Brasil, nesse momento, deve ser pragmático também, né? Eu lembro, na época da guerra, que o Brasil, em certos momentos, foi neutro. Então, ficava na dele e continuava negociando, tanto com a Alemanha quanto com os Estados Unidos. Então, agora a gente não vive uma guerra como foi a Segunda Guerra Mundial, mas a gente vive uma guerra comercial, uma possível nova Guerra Fria. Então, eu acho que nesse momento o Brasil deve manter neutralidade também, conseguir ser diplomático com as duas partes, como quase todos os outros países são, né, para conseguir se beneficiar da relação mercadológica com esses dois países, sem precisar entrar em aspectos ideológicos e ferir as relações. Exatamente o que o Eduardo falou, usar o que o Brasil tem de melhor. Não é à toa que o Brasil abre todas as Assembleias Gerais da ONU. O Brasil é um país diplomático
que sabe conversar e sabe se pôr nesses aspectos. Parar de falar bobagem e se centrar, se pôr no seu lugar e fazendo o famoso jeitinho brasileiro, conversando com os dois, vai ali, vai aqui, e se fortalecer, porque o Brasil, ele, como todo mundo, mas ele tem muito a perder caso ele crie briga com um ou com o outro. E, por outro lado, nós temos muito a ganhar com essa guerra comercial, né? Exatamente. O nosso agronegócio, que é o nosso carro-chefe das exportações, poderia ser melhor, mais otimizado, né? Sabendo fazer diplomacia, ficando ali, ele tem muito a ganhar. Se ele sair em defesa de um lado, ele tem muito a perder. Maravilha. Eduardo e Ricardo, que sensacional, que tempo fantástico. Muito obrigado pela disponibilidade, obrigado por dividir o conhecimento de vocês. Eu acredito que pelas perguntas e pela participação, tivemos aí quase 140, 150 alunos ou visitantes, isso é sensacional. Eu quero reiterar que a Faculdade Arnaldo, né, nós temos hoje aí 7 cursos tecnológicos, mais o curso de gestão, mais o curso de direito, mais curso na área de saúde, como medicina veterinária, zootecnia, odontologia, psicologia, dentre outros tantos cursos, além dos cursos EADs que a gente tem. Estamos com vestibular aberto. É uma faculdade extremamente preocupada em agregar esses conhecimentos além das bases curriculares, tá? A gente tem uma preocupação muito grande, né? Principalmente eu no curso de gestão, fazer essa interseção com a prática o tempo todo, trazer para os nossos alunos essa realidade. Eu sempre abro minhas aulas de economia e logística e estratégia de negociação, discutindo realidades, né? Trazendo notícias da semana, o que vem acontecendo, para contextualizar, para que o saber tenha efetivamente essa palpabilidade, né? Senão, para que vai servir? Correto? Exatamente. Muito obrigado. E aí, palavra final de vocês aí. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado pela oportunidade. Saiba que a Vértice também está de portas abertas. Eu queria convidar o pessoal a seguir a gente no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. A gente posta todo dia uma notícia sobre algum acontecimento no comércio internacional, então é bom para poder, exatamente, quando o Alexandre chegar com a notícia, você já saber responder, já saber debater com ele ali, é interessante. Então, gente, muito obrigado, Faculdade Arnaldo, muito obrigado, Alexandre Miserani, pela oportunidade. Saiba que a Vértice está de portas abertas, nós estamos de portas abertas. O que precisar da gente, a gente está aí, a gente precisar de chamar para conversar com os alunos, a gente chega, conversa, a gente passa a nossa experiência e então, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado também, Alexandre, Faculdade Arnaldo. Eu acho que em momentos como esse, a história a gente estuda, né? Mas em momentos atuais, o importante é fazer indagações, trazer questionamentos. A gente nem sempre vai ter resposta para tudo. Quando a gente olhar daqui 5 anos, a gente olhar para trás, a gente vai entender muito melhor o que aconteceu e os efeitos disso tudo. Mas acho que o principal agora é fazer indagação. A gente está falando aqui de comércio internacional, mas nas áreas todas, de todos os cursos que você falou, isso pode refletir de alguma forma. Então, de que forma isso vai refletir na minha área, na minha profissão, e o que eu posso fazer por isso, né? Acho que esse é o ponto principal de tudo isso que a gente falou hoje. Sensacional. Eu quero agradecer aos participantes, né? O pessoal acreditar na faculdade, acreditar nesses eventos que a gente promove, e saber que bola para frente, né? Tudo passa, e como diz o Nizam, teremos Natal, né? Eu vi uma live do Nizam lá que eu fiquei impressionado ele falar. Ele até chorou na live, me comoveu muito isso. Ele falar, olha, monte sua árvore e acredita que vamos ter Natal. Só para deixar bem claro, pessoal, a gente está em quarentena os dois. A gente está se reunindo hoje, nenhum dos dois saiu de casa. O álcool em gel está ali. A gente está na minha casa, o Eduardo, quando chegou, trocou de roupa. Seguimos todos os padrões que são estabelecidos. Então, vamos continuar sempre assim para poder ficar o mais tranquilo possível para a gente ter Natal. Sensacional. Deus abençoe, muito obrigado, felicidades, e estamos encerrando aqui a webinar. Muito obrigado a todos. Obrigado, valeu.